O que é que eu disse pra vocês sobre aquela mulher que tava gravando vídeo aí na rede social, vindo aqui na plataforma e deformando os pobres? Ela tá sendo cancelada, viu? Ela vai ser cancelada e a conta dela vai ser banida. E tem um cabo aí que é do mesmo lugarzinho dela, da mesma laia dela, farinha do mesmo saco, defendendo a mulher. Ô, cara, você defender a pessoa que fica falando mal dos pobres, pelo amor de Deus, a mulher nem. A casa da mulher toda. Cada um, né? Mas ela tem que prestar um pouco de atenção no que ela fala. Por isso que ela abriu a boca, ela mesmo pagou com sua própria língua. E eu também vou gravar um vídeo aqui, vim falar sobre aquela ponte do Tocantins. Aquela tragédia que aconteceu em Tocantins. Carreta em cima de carro, dentro d'água, corpos. Eu vou vir aqui gravar um conteúdo e falar sobre isso. Então vocês fiquem atentos. Deus abençoe a cada um de vocês. Tamo junto. Bom final de semana. Fui.